Olá, eu sou a Vanted e você está assistindo o canal Universo Anunnaki. E como muitos de vocês já estão acompanhando e sabendo, eu estou fazendo uma série de vídeos e criei uma playlist chamada Basicão Anunnaki, que é para você que quer entender bem direitinho todos os conceitos sobre Anunnaki, Nibiru, a partir da teoria formulada por Zeharia Sitchin. E hoje nós vamos falar de mais um daqueles assuntos que causam muitas confusões, muitas dúvidas, muito sensacionalismo e muita teoria do caos. Sim, nós vamos falar do planeta Nibiru. Vamos lá? O planeta Nibiru e as várias teorias relacionadas. Muita gente me procura para saber se Nibiru é Hercólobos, se o planeta Chupão é Nibiru, se o segundo Sol é Nibiru, se ele vai aparecer por aqui em 2022, se vai destruir a Terra, enfim, são muitas perguntas e muita confusão causada pela desinformação. Isso é o que mais tem na internet. Então hoje nós vamos estudar as várias teorias que estão relacionadas à teoria de Nibiru e tentar sanar todas essas dúvidas, tá bom? Vamos lá. A primeira teoria que eu vou apresentar é sobre o planeta cometa, muito confundido com Nibiru, muito vendido como Nibiru, né? Essa teoria foi formulada em 1940 através de cálculos matemáticos e observações astronômicas pelo chileno Carlos Munhoz Ferrada. Eu vi uma entrevista dele no YouTube, ele já bem velhinho, com mais de 90 anos, um pouco antes de sua morte, falando sobre essa sua teoria. E ele faz previsões catastróficas, né, sobre a aproximação desse planeta cometa próximo à Terra. E diz que é um planeta com uma cauda gigantesca, como a de um cometa, e estaria orbitando o nosso Sol e um Sol negro localizado a 32 bilhões de quilômetros. Bem, eu nunca ouvi falar desse Sol negro, eu teria que tentar entender melhor isso daí. Eu nunca vi nenhum astrônomo falando sobre isso, e o Carlos Munhoz, ele viu isso através de cálculos matemáticos, é muito interessante. Eu levo bastante a sério porque ele previu muitas coisas, como os terremotos no Chile, que ninguém deu muita atenção e acabou morrendo muita gente. Então, enfim, acho que a gente tem que relevar um pouco, né? Mas há muita pouca informação sobre esse tal planeta cometa. E o que eu tenho é isso que está aí na internet, que todo mundo já viu, e as notícias se repetem, não há nada novo, é só isso aí mesmo que tem, e é o que eu estou dizendo aqui, foi o que eu consegui trazer de informação, né? E o máximo que ele se aproximaria da Terra são 14 quilômetros, 14 milhões de quilômetros. É bastante coisa, mas ao mesmo tempo, cosmicamente falando, é bem próximo. E o mais interessante é a velocidade dele variava em 3 estágios, que é 92 km por segundo quando orbitando o tal Sol negro, 76 km por segundo quando próximo ao nosso Sol e 300 km por segundo no meio do caminho. Ou seja, quando ele está viajando solto aí pelo espaço, ele tem uma característica muito semelhante à de um cometa, uma velocidade muito estranha, né? Parece que ele desacelera quando chega perto do Sol. Isso que é estranho, porque os cometas geralmente aceleram quando estão chegando perto do Sol. Então eu achei bem estranho isso, né? Bem improvável. Não é muito natural, né? Você vê que quando ele está lá na outra órbita, ele tem 92 km por segundo. Quando ele está próximo do Sol, ele desacelera. É bem estranho, né? Infelizmente, os dados são muito poucos para a gente concluir
alguma coisa, mas tem um detalhe que eu achei bastante interessante, que a última passagem dele aqui teria sido há 13 mil anos atrás, exatamente como Sitchin diz sobre a data que aconteceu o dilúvio. Através das tabuletas mesopotâmicas, pelos cálculos que Sitchin fez, o dilúvio teria acontecido há 13 mil anos atrás. Então isso realmente é bastante intrigante. A outra teoria que se confunde bastante com a teoria sobre o planeta Nibiru é a do planeta Chupão, que na verdade não é uma teoria. Essa história apareceu em 1956 através do médium brasileiro Ercílio Mais, que publicou a obra Mensagens do Astral, onde o espírito Ramatiz teria predito a passagem do astro higienizador no sistema solar até o final do século XX. E a questão toda do planeta Chupão é que quando ele passa por aqui próximo à Terra, ele causa muitos transtornos e no plano espiritual ele chuparia as almas mais densas do nosso planeta e carregaria tudo com ele, fazendo uma limpeza. Por isso o apelido de planeta Chupão. O interessante é que o Chico Xavier corrobora essa mensagem apoiando o médium brasileiro, né, que na época foi bastante chacotado. O Chico Xavier saiu em sua defesa, confirmando que sim, existe um astro desse tipo aqui que cumpre esse papel. E é muito interessante essa frase do Chico, quando ele diz: o progresso da óptica e das ciências matemáticas serão portadoras de conclusões da mais alta importância para os nossos destinos no futuro próximo, cumprindo seu papel de limpeza e de grandes mudanças em todos os sentidos. Então você veja que o Chico Xavier, ele previu o avanço da tecnologia que envolve a astronomia e que nós em breve saberíamos de algo desse porte, um outro planeta fazendo parte do nosso sistema solar. Enfim, a próxima teoria eu não levo nem um pouquinho a sério. O planeta Hercólogos é uma teoria que surgiu em 1998 e é uma teoria bem recente, né? Sobre um planeta 10 vezes o tamanho do planeta Júpiter e que causaria muitos estragos, mas poderia ser evitado caso a gente evoluísse espiritualmente. Eu acho que não há nada que seja possível, astronomicamente falando, evitar. Se tiver que entrar ou sair alguma coisa daqui do sistema solar, isso vai acontecer independente da nossa evolução espiritual. Então essa coisa de ser bonzinho para nada acontecer, para mim não cola. E é uma teoria que surgiu em 98, praticamente após aquela matéria que saiu no Washington Post sobre um planeta do tamanho de Júpiter, talvez maior, né, que estaria tão perto da Terra que poderia fazer parte do nosso sistema solar. Então, algo que surge depois de uma matéria que realmente aconteceu, de uma observação que realmente aconteceu, eu já ponho minhas dúvidas e, pondo todos os pontos, eu não tenho como levar a sério. E Hercólogos é, sim, muito confundido com a teoria de Nibiru. Mas o próprio mestre máximo da gnose, o Samuel Aumweor, eu não sei falar o nome dele, ele sempre desmente isso, né? Sempre desmentiu. Tipo, não se trata de Nibiru, é outra coisa. Enfim. A outra teoria é sobre Nêmesis, a irmã gêmea do Sol, a irmã maligna do Sol. E muita gente pergunta: Nêmesis é Nibiru? Será que Nibiru é o tal do segundo Sol? Enfim, essa teoria surgiu em 1985, baseada no fato de que se foi observado que os sistemas solares em geral são binários, ou seja, eles possuem mais de um Sol, no mínimo 2 estrelas, né?
2 sóis, que seria o mais comum no espaço, é o que foi observado. Aparentemente, o nosso sistema solar é o único a ter apenas um Sol. Os outros todos têm 2, 3, 4 estrelas, né? Isso é interessante. E Nêmesis estaria relacionado às extinções em massa acontecidas a cada 26 milhões de anos. Então é interessante, porque os cálculos foram feitos, aponta uma das interferências de Nêmesis há 65 milhões de anos, quando os dinossauros teriam sido extintos. Mas isso de segundo sol que aparece nos vídeos e aparece nas fotos, um segundo sol ao lado do nosso sol, a maior parte desses vídeos tudo fake, tudo armação, é o que mais tem na internet, né, infelizmente, e muita gente cai na conversa. Mas não seria Nêmesis, porque se fosse, a gente já não existiria mais. Pela proximidade ali, já teria mexido com tudo, já estaríamos extintos uma hora dessa. Então, o Nêmesis não é. E o tempo da coisa também, que não deu tempo ainda dela surgir. E a outra questão é que Nibiru também não é. Uma que Nibiru não se aproxima tanto, sim. Ou seja, ele não apareceria tão grande ao lado do Sol. Ele apareceria para a gente lá próximo entre Marte e Júpiter como uma pequena estrela vermelha. Ou seja, ela pode ser melhor observada através de telescópios. E Nibiru só apareceria por aqui, segundo a teoria de Zeharia-Sitchin, daqui 900 anos, é muito tempo. Então, não, Nibiru não vai aparecer em 2022 e vai demorar bastante tempo ainda para a gente ter alguma notícia sobre ele, ou até mesmo para ele ser avistado, né? Por enquanto, o Nibiru está no campo das hipóteses, porque enquanto não for avistado por 2 telescópios, ou melhor, 2 astrônomos diferentes ou mais, né? Olhar lá e falar, eu vi, eu também vi. Então, enquanto não acontecer isso, Nibiru é hipotético. Assim como o planeta 9, por exemplo, que está sendo procurado agora. Também previsto por cálculos matemáticos e que não foi avistado ainda. Mesma coisa, enquanto não for avistado por 2 astrônomos ou mais, apenas hipótese. Enfim, a próxima teoria seria a do planeta X, que astrônomos do mundo inteiro estão procurando. Então, será que Nibiru é o tal do planeta X? Zeharia-Sitchin acreditava que sim. Ele sempre acreditou que o tal planeta X que os astrônomos procuram provavelmente é o próprio Nibiru. Mas vamos entender um pouquinho sobre o planeta X. Em 1781, William Herschel descobriu Urano. Ele viu um pontinho lá no céu e ficou pensando, será que é um cometa, será que é um planeta? Não tinha muita certeza. Aí o pontinho se moveu, ele falou, olha, isso aí tá com cara de planeta, e essa discussão demorou décadas, né? Até que o Alexis Bouvard, em 1820, sim, avistou Urano e confirmou. Urano realmente existia e o William Herschel estava certo. E notou-se que Urano sofria a ação gravitacional de algo que estava além dele. Então começaram a procurar um novo corpo celestial, um novo astro, um novo planeta, algo que pudesse estar interferindo com a órbita de Urano. Né? E aí o John Couch Adams, em 1843, também por cálculos matemáticos, previu Netuno, só que ninguém deu bola. Porém, o Urbain Le Verrier pediu aos seus alunos que buscassem pelo Netuno. Ele botou fé no que o John Couch Adams estava dizendo e, no final das contas, acabaram encontrando Netuno.
E quando encontraram Netuno, perceberam que ele também sofria uma ação gravitacional de um outro corpo celeste além dele. E foi aí que se iniciou a busca pelo planeta X. Quem deu esse nome foi o Percival Lowell, né? Porque planeta X tanto pode significar 10º planeta como o X da questão, né? Qual é o fator que interfere nas órbitas desses planetas, que causa uma interferência tão grande, né? Tem que ser algum corpo celeste muito grande, né? Então se iniciou a busca pelo planeta X. Desde então, o Lowell morreu sem ter descoberto, e o Claude Turnbull acabou descobrindo Plutão em 1930. Só que, quando descobriram Plutão, perceberam que ele não tinha tamanho nem massa para ser o tal do planeta X. A busca continuou. E foi indo, nunca parou essa busca. E em 1983 saiu aquela matéria bombástica que eu me referi lá atrás, em relação ao Hercólogos, né? Enfim, essa matéria que saiu em 1983 no Washington Post, na verdade foi uma notinha num outro jornal sem grandes significâncias, mas que acabou sendo replicada pelo Washington Post. E a matéria dizia que sim, havia um corpo celeste tão grande quanto Júpiter e que estaria tão próximo da Terra que poderia fazer parte do nosso sistema solar. Só que os astrônomos não sabiam exatamente do que se tratava. Eles foram bem claros: nós não sabemos o que é. Só que Sitchin, quando viu essa matéria, ficou doido, né? Já escreveu para a Sociedade Astronômica exigindo praticamente que se registrasse, que se desse o nome ao planeta de Nibiru, já que os sumérios o chamavam assim. Então ele quis impor que ele estava certo, sim, sobre a sua teoria. Nibiru existe e tal, vamos nomear o planeta. E aí essa história acabou caindo no esquecimento. Teve uma outra notícia, acho que depois, nos anos 90 também, mesma coisa, notícia replicada. Parece essa coisa do Pentágono agora que estão falando, da abertura ufológica, dos OVNIs, né, dos fenômenos aéreos anômalos, né? Ninguém diz que é OVNI, enfim, mudaram o nome, né? Que os pilotos americanos viram. Enfim, notícia requentada, porque já foi falada há anos atrás, foi falada nesse ano acho que umas 3, 4 vezes, e agora estão de novo noticiando a mesma coisa com o Planeta X. Noticiaram em 83, depois noticiaram nos anos 90 também, aí sempre cai no esquecimento. Agora tem o Planeta 9 com as mesmas condições, as mesmas coisas. Para mim é tudo notícia requentada, estão falando sempre do mesmo astro, né? Sempre do mesmo planeta. Mas enfim, caiu no esquecimento nessa época, em 83, mas o Sitchin ficou super animado, porque quando ele falou sobre Urano e sobre Netuno e deu a descrição física dos planetas, né, dizendo que Urano era verde água, que Netuno era azulado, os dois eram compostos de gases e água. Então, e daí a Voyager 2 passa e confirma tudo isso. O Sitchin ficou... Imagina a felicidade desse homem, né? Eu consigo imaginar. Então, o fato dele ficar animado com essa descoberta, com essa matéria que saiu no Washington Post é natural, né? Não é nenhum sensacionalismo. Ele simplesmente falou: nossa, é agora, acharam, né? Confirmaram minha teoria. E é muito bacana tudo isso. Bem, o mais importante disso tudo, eu acho, que aconteceu, foi o encontro que ele teve com o Dr. Robert Harrington em 1990. Não, acho que foi em 93. Em 1990, o Dr. Harrington comunicou à Sociedade Astronômica que o Observatório Naval dos Estados Unidos estava concentrando a procura pelo 10º planeta nos céus meridionais e, enfim,
E ele dizia o seguinte, que os dados da Voyager 2, a mesma Voyager 2 que viu Netuno, que viu Urano, revelou que o 10º planeta seria 5 vezes maior que a Terra, exatamente como o Sitchin disse, e que ele estaria 3 vezes mais distante do Sol do que Netuno ou Plutão, ou seja, mais ou menos o tempo que o Sitchin deu para a órbita, né, do planeta. É muita coincidência, né, e realmente é para se entusiasmar mesmo. Eu imagino o quanto o Sitchin ficou entusiasmado ao conversar com o Dr. Howard, que estava corroborando, o único ali, né, a dar atenção para o Sitchin e levar a sério a teoria dos Sitchin. É muito, muito interessante, né? Outra coisa que ele fala é sobre essa inclinação de 30 graus que o planeta X tinha e que o Sitchin também observou. Enfim, os astrônomos modernos estariam então confirmando os dados sumérios. Aqui tem um mapa muito interessante. Aqui nós vemos a órbita dos planetas em volta do Sol em sentido anti-horário. E aqui a órbita de Nibiru proposta pelo Sitchin, né? Uma órbita de 3.600 anos, e que Sitchin diz que agora estaria mais ou menos no meio do caminho. E olha só que legal, o Observatório Naval dos Estados Unidos fez uma órbita muito próxima, muito parecida com o que Sitchin propôs, né, para Nibiru. Isso aqui é uma previsão de 1992, e aqui também em sentido horário, exatamente como o Sitchin fala, e o Nibiru estaria agora, o planeta X, Nibiru é o do Sitchin, o planeta X é aqui do Observatório Naval, né? Teria uma órbita de 1.800 anos, né? E ele estaria passando aqui pela constelação de Libra. Na época que o Sitchin previu isso, o planeta estaria passando por Sagitário, mas de lá para cá a coisa já mudou, né? Então ele estaria realmente agora posicionado mais para Libra. Faz tudo muito sentido isso. E até o tempo da órbita que o Dr. Harrington deu, de 1.800 anos, fez sentido para Sitchin, porque justamente Nibiru a essa altura já estaria no meio do caminho. Então são coisas muito bacanas, muito interessantes, e eu não sei, eu tenho essa impressão de que o Dr. Harrington e o Departamento Naval, né, o Observatório Naval, viu alguma coisa relevante. E agora nós temos também o Planeta 9, né? Os astrônomos estão buscando pelo Planeta 9. A Caltech foi a primeira a anunciar, a partir do astrônomo Mike Brown e o Konstantin Batygin, nome difícil. E eles também, por cálculos matemáticos, acabaram prevendo um provável planeta, que pode ser o tal do planeta X. E o planeta 9, no caso, a descrição dele é que ele teria uma massa 10 vezes maior que a Terra, ou seja, bastante massivo, e um tamanho de 3 a 5 vezes maior que a Terra. Olha aqui a comparação. E ele comparado com Netuno, ou seja, mais ou menos um Netuno um pouco menor, né? E isso bate totalmente com a descrição que o Sitchin dá pro Nibiru. Além de ser um planeta gelado, né? São coisas assim que fazem algum sentido, e os astrônomos não têm certeza se ele seria gasoso, líquido, terroso, rochoso, né? Um planeta rochoso, ficam aí as dúvidas. Enquanto ele não for avistado, no way, né? Não tem como saber. Aqui nós temos o Sistema Solar, a órbita dos objetos transnetunianos, que também serviram para calcular a órbita do planeta 9, e essa é a órbita do planeta 9. Para mim nunca ficou muito claro se a órbita dele é em sentido horário
ou sentido anti-horário, como a maior parte dos nossos planetas do sistema solar, mas, enfim, é uma órbita bem diferente daquela que Sitchin propôs para Nibiru. Né? Aqui a gente pode ter um detalhamento maior, aqui ó, bem pequenininho o sistema solar, aqui ó, ele aparece num detalhe maior, digamos um zoom, né? Aqui é o sistema solar com os planetas em volta, tá bem aqui ó, bem aqui no miolinho, tá? Esses são os objetos transneptunianos e aqui a órbita do planeta 9. E esse em rosa aqui é a área que está sendo investigada pelo telescópio Subaru, do Japão, localizado no Havaí. Japonês, mas está lá no Havaí, né? E, bem, parece que essa busca vai ser adiada, porque o Subaru não conseguiu localizar ainda o planeta 9. Não sei, parece que está todo mundo meio desanimado, tem gente já contrariando a tese. Eu mesmo estava super animada, né? Porque eu tenho feito alguns estudos sobre isso. Estou esperando confirmação para ver se esse planeta existe mesmo ou não, para ver se eu tenho razão ou não. Mas isso é outro assunto para outro dia, outra história, né? Mas assim, vamos detalhar um pouquinho melhor aqui. Olha, o sistema solar colocado num plano horizontal para vocês entenderem bem a situação. Né? O Sol, os planetas do nosso sistema solar, o cinturão de Kuiper, e aqui é o limite, digamos assim, observado, né? O que seria o limite da atração gravitacional do Sol. E é exatamente por aqui que se encontra e pode estar localizado o planeta 9 nesse momento, ou seja, a 1.200 unidades astronômicas do Sol. Né? O que seria uma unidade astronômica? É a distância média da Terra ao Sol. Média porque os planetas se aproximam e ficam mais longe às vezes, né? na sua órbita em volta do Sol. Então é a distância média. E essa distância média no cálculo para Nibiru seriam 10 unidades astronômicas para Nibiru, né? Ou seja, batendo ali com o que o Dr. Harrington propôs e a própria teoria do Sitchin, é o Nibiru passando aqui entre Júpiter e Marte, bem ali onde está o cinturão de asteroides, né? Ele faria esse caminho aqui, e ele estaria localizado então a 10 unidades astronômicas, né? Mais ou menos ao tempo de 3.600 anos seria isso. E já é o planeta 9 bem longe, a 1.200 unidades astronômicas. Isso é muito, 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 muito longe, né? Enfim. Então, tirando por aí, por essas conclusões todas, aqui temos uma comparação do que seria a órbita de Nibiru, né? Bem elíptica, alongada para Nibiru, e 3.600 anos, e a do planeta 9, enorme, né? E não passa por dentro do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas abraça por fora todo o sistema solar. Então aí são os pontos que distanciam Nibiru de ser o planeta 9. Lembrando que os 2 planetas procurados ainda estão no campo das hipóteses. Bem, tudo isso pode mudar a qualquer momento e nós teremos novas notícias e novas informações e a gente pode continuar falando sobre isso no próximo vídeo, onde eu vou, talvez, se vocês forem bonzinhos e se inscreverem no canal, eu falo da minha teoria sobre o planeta 9. Tô brincando. Não se esqueçam de curtir se vocês gostaram, de discutir se não gostaram, de passar para frente se acham que vale a pena compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Talvez vocês saibam que tem todas essas dúvidas aí. Então hoje a gente deu uma boa caminhada, mais um daqueles vídeos
básicos para vocês entenderem bem sobre a teoria do Zihari e não caírem nos laços da desinformação, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Um abraço para vocês, fiquem bem.